Opa, tudo bem, galera? Aqui quem fala é o Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo e vamos falar hoje novamente então sobre os dados econômicos divulgados na semana, mais precisamente os dados do IBCBR, né, que são dados aí do Banco Central relativos à atividade econômica, né, parecido aí com o que diz o PIB, né, só que o PIB, obviamente, ele é medido a cada 3 meses e também na base anual, e o IBCBR aí, ele é medido mensalmente, muito embora esses dados comparados no curto prazo eles tenham uma certa divergência e é melhor comparar o PIB com o IBCBR no caso, então para prazos mais longos, a partir de um ano já acredito que seja um bom nível aí para avaliar os dois em conjunto. E além do IBCBR, então nós vamos falar também das vendas do varejo, né? E sendo que os dois dados aí, tanto o IBCBR quanto a questão do varejo, são na comparação na passagem de março para abril e também a comparação entre abril de 2018 e abril de 2017. Então vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente tocar a ficha aqui então. Então, em relação ao IBCBR, que mede aí a atividade econômica de uma forma geral, ele é meio que uma prévia do PIB, embora, como ele é feito de uma forma mais tempestiva e mais voltada para o curto prazo, então uma avaliação trimestral do IBCBR com o PIB possa ter aí uma questão, aí, possa ter uma variação, né? Pode não ficar muito parecido um com o outro, e é melhor realmente comparar numa base anual. Então, a atividade econômica mudou de direção agora em abril, né? A gente vinha de uma queda no primeiro trimestre e agora nós vemos então um cenário mais parecido do que era em dezembro do ano passado, quando nós vimos aí de um crescimento, na verdade, em todo o segundo semestre de 2017 e agora de novo um cenário de crescimento na passagem para abril. Comparando com março, né, na passagem mês a mês, tivemos um crescimento do índice de 0,46%, que foi um dado positivo, embora tenha ficado um pouco abaixo aí da nossa projeção. Já tinha até a projeção do mercado aí acima de 0,5%, mas 0,46% então foi uma variação positiva e acreditamos que tenha sido uma variação bem elevada. Na comparação com abril do ano passado, nós temos então aí uma variação mais positiva, mais elevada, né, positiva, na casa então ali de 3,7%. O que nós temos aí nesse início de ano, agora mais precisamente em abril, novamente um crescimento da produção industrial, como a gente falou no vídeo passado, aí, tendo um crescimento de 0,8%, né, uma retomada na produção industrial, novamente voltada para bens duráveis e bens de capital, embora bens de capital ainda com um crescimento mais gradual, mais lento do que bens duráveis muito concentrado ainda na questão do setor automotivo. Em varejo, né, como a gente vai falar agora depois do IBCBR, tivemos então agora nessa passagem um crescimento de 1%, e serviços também contou com uma expansão, é um setor que vem carecendo aí de crescimento, e é possível observar inclusive em 12 meses aí retração no setor de serviços, né, nos últimos 12 meses, ao contrário do que vem ocorrendo com o varejo e com a indústria. Então, o setor de serviços teve expansão na passagem de março para abril, o que é um ponto muito positivo, então, um crescimento de 1% no setor de serviços. Setor de serviços que tem uma correlação também com a questão da indústria. O que nós observamos agora no cenário é uma queda na intenção de investimentos da indústria. Obviamente, nós temos aí um cenário nebuloso, tanto no campo político quanto no campo econômico. Nós estamos em ano eleitoral, muitas empresas acabam escolhendo para realizar investimentos ou após a eleição, ou pelo menos quando o quadro eleitoral fica um pouco mais certo, né? Então, esse quadro de incertezas acaba reduzindo aí a intenção de investimentos da indústria, muito embora para os próximos 12 meses temos mais empresas querendo investir em expansão do que empresas se retraindo nessa questão de investimentos. E, inclusive, nós vimos aí na última passagem do PIB que realmente investimentos em capital fixo estão com crescimento muito lento, muito fraco, e também nós temos a questão dos gastos do governo,
que não ajudam muito, né, pela questão do ajuste fiscal. O governo simplesmente não tem dinheiro, não temos aí força política do executivo para aprovar reformas para esse ajuste fiscal. Então, obviamente, todo esse quadro aí afeta a questão de investimentos no setor privado. Alguns destaques aqui nas últimas semanas: o Banco Central vem intervindo aí na economia, mais precisamente no câmbio. Ele continua aí com uma atividade de venda de contratos de swap para controlar o dólar. O dólar hoje aí chegou então a cair abaixo de 13,80, aí próximo de 3,78, e o Banco Central então mantém se mantém ativo aí no mercado de câmbio para controlar o dólar. Até um pouco tempo atrás aí, o Tesouro Nacional também anunciou a compra de títulos públicos, também dando maior liquidez para o mercado. O mercado está meio tenso aí, a bolsa entrou em um viés de queda aí, já chegando a 70 mil pontos o Ibovespa. Então, o Tesouro Nacional também vem atuando aí no mercado com compra de títulos públicos. Nós temos a questão dos juros norte-americanos, que aí isso é uma tendência inevitável e não está no controle nacional, né? O governo federal não tem controle sobre isso, né? É um fato que não tem controle. Então, realmente, os juros norte-americanos vão continuar subindo. Tivemos agora, na última reunião, em 13 de junho, uma elevação para a faixa entre 1,75% e 2%. Temos mais 4 reuniões esse ano, sendo que, muito provavelmente, em 2 delas, nós teremos a elevação da taxa. A próxima elevação, provavelmente em setembro, né? A próxima reunião em agosto, deve ocorrer a manutenção das taxas, e a próxima elevação deve acontecer em setembro, e a última elevação provavelmente em dezembro. Se não ocorrer em dezembro, teremos com certeza, no máximo, a elevação da taxa, a segunda elevação a partir de agora, em janeiro de 2019. Em relação aos últimos acontecimentos, nós temos aí a questão da greve dos caminhoneiros. Então, obviamente, o índice de atividade econômica da passagem de abril para maio, nós teremos então uma forte queda aí, talvez a maior queda dos últimos anos, por uma questão pontual, que é a greve dos caminhoneiros, né? E também podemos ter, e provavelmente teremos, impactos em junho. Então, obviamente, esse segundo trimestre, que como nós estamos vendo começou positivo, provavelmente, por uma questão pontual, tende então a apresentar talvez uma variação positiva fraca, ou talvez até retração da atividade econômica no segundo trimestre. Nós temos também o anúncio da liberação de recursos do PIS/COFINS, que pode ajudar aí no consumo, né, principalmente em atividades relacionadas à questão da renda das famílias, né, como é o caso de hipermercados, que vem performando aí, inclusive a gente vai falar aqui mais na frente, e diversas atividades aí que tem mais relação com a questão da renda das famílias e o consumo básico, né? Então, obviamente, tem aí, então, novamente, incentivo do governo, como tivemos no ano passado, com a liberação de recursos do FGTS. E, em relação à tensão dos mercados, eu acredito que a Copa do Mundo possa vir aí para acalmar os ânimos, dar uma distraída aí no mercado, embora isso, obviamente, seja um fato, uma questão aí abstrata e não tem como apurar isso com certeza, né? Então, em relação ao índice de atividade econômica, é isso. E aqui mostrando então que no início do ano, né, no primeiro trimestre, nós tivemos queda tanto em janeiro quanto em março. Em fevereiro ficou praticamente estabilizado e agora, então, em abril, com uma elevação de 0,46%. Lembrando que isso aqui é a passagem de mês a mês, né? Não é comparando com o mesmo mês do ano anterior. Aqui a questão que eu vinha falando, né, que é a elevação dos juros norte-americanos, é o teto. No caso, os juros lá, a meta fica entre uma faixa ali que hoje está entre 1,75% e 2%. Então aqui eu coloquei o teto, que está em 2% hoje, como a gente pode ver, desde do final lá de 2015, então, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, ele vem então com uma elevação gradual, que até a atividade econômica ficou estagnada, né, por causa até da questão da crise lá da década passada, ficou então a taxa de juros em um patamar reduzido durante muitos anos, e agora com a aceleração da economia,
com a questão da baixa taxa de desemprego e com também até a inflação ainda comportada, mas com leve elevação, mesmo estando abaixo da meta, né? Uma inflação ainda baixa, mas com uma perspectiva de crescimento para a inflação. Então, tudo isso nos leva a crer, então, que teremos uma continuidade aí na elevação dos juros dos Estados Unidos, o que afeta também os países emergentes. Obviamente, em momentos de incerteza, investidores e recursos acabam saindo de países emergentes e indo, obviamente, para locais mais seguros, que no caso, obviamente, as treasuries norte-americanas seriam aí os ativos mais seguros do mundo, obviamente. Com a elevação dos juros norte-americanos, acaba sendo um atrativo a mais e, obviamente, afetando a valorização de ativos em países emergentes. Então, já passando aqui para a questão do varejo, nós tivemos novamente um crescimento do varejo, que acredito eu seja o setor em uma melhor situação nesse início de ano, né? Ele já vinha com crescimento e agora então apresentando uma variação positiva de 1% entre abril e março, né? De março para abril. Das 8 atividades analisadas, né, pelo IBGE, 7 apresentaram evolução e apenas uma ficou estagnada. Então nenhuma apresentou variação negativa, o que demonstra aí que o varejo vem com uma batida forte. Obviamente, também pela questão da greve dos caminhoneiros, teremos aí alguns setores que serão afetados, algumas atividades, como tem ali no último item. Hipermercados e combustíveis provavelmente serão afetados. Hipermercados não tiveram aí a questão de produtos in natura, né? Não tiveram reabastecimento de produtos in natura. E também tivemos aí a questão da falta de combustíveis em postos de gasolina, que também afetou o consumo de combustíveis. Obviamente, essas duas atividades, que juntas correspondem a mais de 55% do peso do varejo, inclusive hipermercados, corresponde a mais de 45%, então, de uma forma geral, o varejo vai ficar afetado em maio, embora ele venha em um quadro de recuperação. Então, pela primeira vez, o varejo ele demonstra uma certa estabilidade, aí, de acordo com dados do IBGE, né, o segundo mês com variação positiva. O mês passado aí teve um reajuste, né, o mês passado que eu digo, dados em relação a março, né, da passagem de fevereiro para março, teve um reajuste aí e o crescimento passou então a ser de 1,1% da passagem de fevereiro para março e agora um crescimento de 1%, então o varejo vindo aí com uma batida forte. Temos aí então destaque para hipermercados, super, bebidas, alimentos e fumo, né, que juntos aqui corresponde a boa parte do varejo, com crescimento de 1%, então é um destaque positivo aqui. Farmacêuticos, medicamentos, ortopédicos e perfumaria, com crescimento de 1,5%. Então são duas atividades aqui, essas duas últimas que eu mencionei, que têm forte relação com a renda das famílias, né? Então, com consumo básico e, de uma forma geral, até com a liberação da questão do PIS e COFINS, são atividades que, para o médio prazo, obviamente, os dados de maio ainda não terão esse impacto e provavelmente junho também não, mas para a segunda metade do ano são atividades que podem contar aí com incentivos e com aumento aí de recursos na ordem de 34 bilhões, é o cálculo do governo. Então temos mais alguns destaques, que são duas atividades que apresentaram uma maior variação positiva, que são equipamentos, escritório, informática e comunicação, com uma variação positiva de 4,8%, e também combustíveis e lubrificantes, com uma elevação de 3,4%. Lembrando que, obviamente, essa atividade aqui vai ter um impacto fortíssimo aí pela questão da greve dos caminhoneiros e também vai ter em junho, né? Então, o quadro que nós temos para o varejo, que é benéfico e contribui aí principalmente nessa questão de gastos com consumo básico, é a questão da inflação controlada e também o crédito mais barato. Obviamente, o crédito não é barato, né? Nós vivemos em um país onde o setor bancário ele é muito concentrado, então realmente tem uma queda do custo da dívida, mas realmente não acompanha a queda da taxa Selic, obviamente. Não, é muito difícil encontrar um empréstimo pagando 6,5% ao ano, como é o caso da taxa Selic. Obviamente, esse patamar seria irreal para a questão do crédito, mas obviamente temos um crédito mais barato e isso incentiva o consumo, muito embora
o crédito teria que ser muito mais barato do que ele realmente é. Então, esse último item aqui eu já mencionei, que é a questão de hipermercados e combustíveis que vão ser afetados pela greve, sempre lembrando que juntos eles correspondem na questão do varejo não ampliado, não restrito, desconsiderando construção civil e questão de veículos, né, do setor automotivo. Então, esses dois juntos, eles correspondem a mais de 55% do peso do varejo e devem ser impactados aí tanto em maio quanto em junho. Aqui mostrando todos os setores, né, todas as atividades desse setor do varejo, com destaque, obviamente, para o acumulado de 12 meses até abril, que tem uma variação boa aí de 3,7%. Temos o destaque aqui, como eu falei, na passagem de março para abril, para hipermercados e supermercados, uma variação de 1%. E também temos o destaque de eletrodomésticos, a gente já vinha falando em outros vídeos, até a questão da venda de televisores, né, por estarmos aí em ano de Copa do Mundo. Então, eletrodomésticos, temos uma elevação forte aí nos últimos 12 meses de 11,9%. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, então, tendo a maior variação positiva aí na passagem de março para abril, com um crescimento de 4,8% então nas vendas. Então, para finalizar aqui, nossa projeção, né, a gente, desde o último vídeo, né, a gente manteve a projeção estável, né, o IPCA aqui entre 3,3 e 3,5, o câmbio ali até 3,5, Selic até 6,75, acredito que tenhamos aí uma elevação até o final do ano, mas eu não acredito mais em corte, não deve chegar a taxa Selic aí a 6,25 como se pensava aí até março. Inclusive o Banco Central indicou isso, voltou atrás e acabou mantendo em 6,5% e acabou aí impactando inclusive em títulos públicos e também em alguns fundos de investimento, inclusive em fundos previdenciários multimercado também foram afetados aí, que muitos acabaram aí estando com exposição em pré-fixados ou NTNBs aí, que contam com marcação no mercado, então acabaram impactados nessa questão. PIB, vamos esperar aí principalmente dados que vão vir sobre maio e junho, para realmente mensurar aí qual o impacto sobre o PIB. Ainda acreditamos aí em torno de 1,8%, 2%, o mercado já vem falando aí inclusive em 1,2%. Ainda não acreditamos que o PIB possa chegar nesse nível. E produção industrial também vamos esperar dados que venham afetados aí pela questão da greve. Então vamos ver o quadro mais preciso aí para a gente dar uma analisada melhor. A princípio, produção industrial então com crescimento até 3,2%. Então, em relação aos dados econômicos, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente. Pode botar aqui algum comentário embaixo do vídeo. A qualquer momento, então, nós respondemos. E até o próximo vídeo. Obrigado e até mais.